Graça e paz, igreja, bom dia. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Vamos estudar hoje a carta de Paulo aos Gálatas e vamos orar. Deus maravilhoso, glorificado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse tempo que nós temos separado para falar da tua palavra, estudar da tua palavra. Abre a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, porque queremos receber tudo que tu tem para nós nesse dia. Muito obrigada, dê-nos discernimento e sabedoria através da tua palavra, e que nós sejamos, Senhor Deus, cheios de ti nesse dia. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Paulo fala nessa carta aos Gálatas exatamente sobre o apostolado, a conversão. Ele começa a falar que verdadeiramente quem inspirou Paulo a escrever foi Deus. Ele recebeu todas as mensagens de Deus. Ele escreveu essa carta aos Gálatas porque ele foi muito criticado por ser um apóstolo que foi totalmente fora de época. E essa carta aos Gálatas, ela é a mais polêmica. Foi a primeira carta que Paulo escreveu. E toda a trajetória de conversão de Paulo está nessa carta aos Gálatas. E a carta aos Gálatas é o coração do Evangelho. Ela retrata tem um papel fundamental na história da igreja. Vamos estar dando início. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Paulo está dizendo que Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Aqui Paulo está dizendo que ele se converteu e recebeu a mensagem diretamente de Deus. Não foi de homem nenhum, não foi de nenhum dos apóstolos, foi diretamente de Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz. Graça, favor imerecido. Versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Em 1 João 3,16, depois você pode abrir, diz assim a palavra de Deus. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. É o que está dizendo aqui no versículo 4. O qual, Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Esse é o nosso Jesus, por amor a nós. Por amor a nós, ele deu a sua vida pelos nossos pecados. É exatamente isso que diz aqui. Versículo 6, vamos estar adiantando aqui. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que nós estamos lendo aqui nesse versículo é sobre o abandono do evangelho. Paulo já tinha pregado em Galácia, aos Gálatas. Muitos foram convertidos.
Só que quando Paulo saiu dessa terra, o falso evangelho, porque aqui nós estamos no tempo da graça, a salvação é pela graça, o falso evangelho converteu essas pessoas. Então essas pessoas se distanciaram do verdadeiro fundamento, que é a palavra de Deus, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, e simplesmente abandonaram a fé. Quando você se afasta da presença da igreja, quando você fala assim, eu estou afastado da igreja, você não está afastado da igreja, você está afastado de Deus. Você está afastado de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando você fala, estou afastada, não tô indo, você sabe que você está afastada de Deus. Vamos lá. Aqui no finalzinho do versículo 6, diz assim: vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É como eu disse aqui, nós vivemos o tempo da graça. Nós vivemos o tempo da graça. Então, a todo momento, nós somos templo do Espírito Santo. Então, Deus sabe de tudo que nós fazemos, tudo que nós somos. O nosso íntimo só Jesus conhece, só o Espírito Santo, só Ele que conhece o nosso íntimo. Não é o seu pai, não é o seu irmão, seu marido, sua esposa. Só o Senhor conhece o seu íntimo. Então Ele sabe como você está vivendo, se você está dentro ou se você está fora. Não adianta você falar que está dentro, sendo que o Espírito Santo te conhece no seu profundo, no seu íntimo. Então, verdadeiramente, não se afaste da igreja. Na verdade, não se afaste de Deus, porque Deus sabe de tudo. Ele tem 100% do controle da nossa vida, das nossas escolhas. Vamos seguir aqui, versículo 8. 8 e 9 eu vou estar lendo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O que é anátema? Anátema, seja condenado, seja maldito. Paulo Paulo convencido que não há outro evangelho senão o evangelho de Deus. Você não pode pregar nada fora do que Deus me inspirou Paulo a escrever. A quem escreveu os outros evangelhos? A palavra de Deus. Você não pode falar nada além do que está escrito aqui, na Bíblia. Nada além do que está escrito aqui. Como Paulo disse aqui, ainda que nós, ou mesmo nós, seres humanos, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que Deus está falando, seja anátema, seja condenado, seja maldito. Não tem como você pregar um evangelho diferente do que está escrito aqui. Paulo escreveu lá atrás, mas ela é viva, verdadeira, até nos dias de hoje. Então, qualquer um que pregar além do que está escrito no evangelho do Senhor, seja maldito, seja condenado. Versículo 10.
Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo aqui que os mestres judaizantes começaram a atacar não apenas o apostolado de Paulo e a mensagem que ele pregava, mas também as suas motivações. Os judaizantes são aquelas pessoas que não são geneticamente israelitas, nem tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, mas seguem partes da religião e tradição judaicas, sem reconhecimento pelas comunidades israelitas. Então, aqui, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo jamais faltou com a verdade para agradar homens e jamais vendeu a sua consciência para conseguir qualquer vantagem pessoal. Como diz aqui, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo só pregava a verdade da palavra. Ele não tinha benefícios porque ele pregava. Ele não tinha, a sua consciência era tranquila porque ele só fazia o que Deus ordenava. E aqui na próxima, continuando o versículo, ou procuro agradar a homens. O propósito o propósito de Paulo era servir a Deus, servir a Cristo. Ele não dependia de holofote, ele não dependia de elogios, ele não dependia de encorajamento, ele não dependia de nada disso. Ele não estava atrás de sucesso. O propósito de Paulo era somente falar da palavra de Deus, levar a mensagem de Cristo, não se preocupava com críticas, isso não parava o ministério de Paulo. Muitas das vezes nós, com qualquer crítica que nós... Claro que tem pessoas que criticam outras pessoas a fim de humilhar, mas nós temos que receber críticas da nossa liderança, nós temos que receber críticas do nosso pastor, de pessoas que estão ali para nos orientar, nos exortar, nos conduzir. Nós vivemos um tempo que tudo está, vamos dizer assim, normal. Está tudo muito normal. E o Evangelho está ali para nos mostrar que não. Que a gente precisa ter um conserto. A todos nós. A todos nós. O mundo a todo momento ele quer nos tragar. O mundo a todo momento ele quer nos irradiar num evangelho que tudo está normal, tudo está legal. Mas nós precisamos sermos conduzidos a um evangelho verdadeiro. Nós precisamos de conserto. Nós precisamos saber que nós temos que viver uma vida santa, assim como Cristo é santo. Assim como Paulo pregou, nós temos que pregar a verdade. E sermos referência onde quer que nós estejamos. Amém? Vamos continuar. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Paulo diz: o verdadeiro evangelho
é a revelação divina. Nem a sua missão, nem a sua mensagem vieram de homem algum, mas vieram diretamente de Deus. Versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo está dizendo aqui que ele era um religioso fanático, tinha uma cultura invejável porque estudou muito, desde novo ele estudou muito, era poliglota, tinha um temperamento fortíssimo, um líder do judaísmo, era um rabino de qualidades incomparáveis em sua nação. Então, Paulo conhecia tanto a escrita como a oral, a lei escrita como a lei oral. Paulo conhecia tanto a lei escrita como a oral. Então, aqui, ele, como judeu perseguidor, diz aqui: sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. Paulo era um perseguidor implacável. Em 1 Timóteo, capítulo 1, depois você pode abrir, eu só vou ler a parte A do versículo 13. Diz assim: Paulo se autodenominou insolente, blasfemo e perseguidor. Esse era o Paulo. Aliás, esse era o Saulo, né? Depois que ele se converteu, ele virou Paulo. Paulo perseguiu a igreja, na época que ele era Saulo, ele perseguiu a igreja de Deus com violência e selvageria. Ele era um torturador. Ele fazia tudo com muita intensidade, com muito excesso. Era violentíssimo. Era como se fosse um cão raivoso. Era sem medidas, extremamente violento, até a sua conversão. Vamos seguindo aqui. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, oh meu Deus, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo fala sobre a sua conversão e a forma que Deus separou ele para pregar a palavra. Nessa primeira parte aqui diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Primeiramente aqui, Paulo foi separado, escolhido incondicionalmente. Ele foi escolhido, assim como eu e você. Eu tenho certeza que, assim como diz em Jeremias 1,5, diz assim a palavra do Senhor, que antes que eu te formasse na madre, antes que eu te formasse no ventre, eu já tinha te escolhido, eu já te chamei pelo teu nome, antes, muito antes. Então, eu acredito que muito antes, eu, Michele, muito antes, de eu saber, ou da minha mãe sonhar em me ter, Deus já sabia. Peraí, você, casal, pai, mãe, você vai ter a Michele. Michele vai nascer do seu ventre. A Michele foi uma pessoa que eu escolhi muito antes de você saber, porque Deus me chama pelo meu nome. Então, muito antes da minha mãe saber
que eu ia nascer, Deus já sabia, porque Ele tinha me escolhido. E assim foi com Paulo. Muito antes de Paulo saber que ele ia se converter, que Deus tinha um propósito, uma história na vida dele, Deus já tinha eleito incondicionalmente Paulo. Muito antes dele nascer, assim como diz aqui. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. E assim foi com Paulo. Muito antes dele nascer, Deus já elegeu ele incondicionalmente. E me chamou pela sua graça. A chamada irresistível. Quando Deus fala aos nossos ouvidos, filho, vem cá, e é o nosso coração que testifica, é a chamada irresistível. Nós não conseguimos nos conter, assim foi Paulo, ele não conseguiu se conter. Eu quero Deus, eu quero isso, eu quero servir a esse Deus. E é assim que Deus faz quando Ele nos chama. Ele fala aos nossos ouvidos, atenta ao nosso coração. Quando a gente vê, a gente já está lá chorando aos prantos, aos pés dele. Continuando aqui. Aprouve revelar seu Filho em mim. A revelação sobrenatural. Deus revelou Jesus a Paulo e essa revelação não foi apenas no nível intelectual, mas também experimental. Continuando. Para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. A missão transcultural. O propósito de Deus era revelar seu Filho Jesus a Paulo. Como diz aqui. Revelar seu Filho em mim. Foi esse o propósito de Deus, revelar o Filho a ele, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue. Paulo era fariseu. Então, os gentios que Paulo achava que eram indignos do amor de Deus, naquela época, Paulo, depois da sua conversão, teve que pregar para esses gentios o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Deus. Continuando aqui. Versículo 17. Nem subi a Jerusalém para que os já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Depois de falar do seu passado, agora nós vamos falar depois de falar do seu passado, como perseguidor, como cachorro louco, como tudo de ruim que Paulo era, quando ele buscava os cristãos, né? Para prender, para matar, para açoitar, para torturar. Nós, depois de falar do passado de Paulo, vamos falar do presente. Como homem a quem Deus escolheu para pregar a mensagem verdadeira, para pregar a palavra de Deus verdadeira, o amor de Deus verdadeiro. Aqui no versículo 17 diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Paulo foi para a Arábia para ficar sós com Deus, para ter o tempo dele com Deus. Ele precisou desse tempo. Paulo poderia muito bem ter ido atrás dos apóstolos, para conhecer mais. Mas não, Paulo foi direcionado para um lugar desértico, um lugar que não tinha pessoas, e era só Paulo e Deus. E ali Deus trabalhou
na vida de Paulo, trazendo revelações do que Deus tinha para ele nesse tempo. Continuando aqui. Versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo foi a Jerusalém enfrentar seu passado. Jerusalém era onde Paulo cresceu, estudou, viveu e perseguiu os cristãos. Então tem 2 vertentes. Uma, Paulo era judeu e se converteu a Jesus. Então, todos aqueles judaístas, aqueles homens do Sinédrio, aquele povo, tinha Paulo como um traidor. Por outro lado, Paulo, que era o perseguidor dos cristãos, hoje, nesse tempo, já era convertido. Então, causou uma desconfiança do povo cristão através de Paulo, porque não sabiam se verdadeiramente ele tinha se convertido. Eles não conseguiam acreditar na sinceridade de Paulo. Vamos seguir aqui. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Eles não conheciam Paulo, as igrejas da Judéia. Não conheciam Paulo. Eles só sabiam o que eles escutavam sobre Paulo e os feitos que ele estava fazendo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Paulo fecha aqui seu argumento, de que não aprendeu nem recebeu nenhuma mensagem de homem algum, mas sim diretamente de Deus. E glorificavam a Deus a meu respeito. Por isso as igrejas da Judéia não conheciam a Paulo pessoalmente, mas glorificavam pelos feitos que Paulo estava fazendo a respeito de Deus, pelas conversões e tudo mais. Muitas das vezes, as pessoas não te conhecem, não me conhecem, mas não te conhecem pessoalmente, mas sabe quem você é, da tua história, através dos seus feitos. O que nós estamos fazendo hoje para termos o reconhecimento das pessoas? Como nós estamos trabalhando na obra do Senhor? As pessoas têm escutado coisas boas a nosso respeito? Será que o que nós estamos fazendo na obra do Senhor tem feito diferença na vida das pessoas? Como nós estamos agindo? Nós somos cristãos, nós pregamos o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, nós estamos aqui para fazer o diferencial na palavra de Deus. Essa tem que ser a nossa referência, a palavra de Deus. Onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, a nossa referência tem que ser o Senhor. Nós somos luz e sal da terra. Amém? Espero que eu tenha sido clara, objetiva. Muito obrigada por esse tempo que nós passamos juntos. Que vocês tenham um domingo mais do que abençoado em Cristo Jesus. E que nós estejamos juntos à noite para glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.